Vukovar, no norte, e Dubrovnik, na costa adriática, estão a ser atacadas com todo o tipo de armas, quase há 24 horas consecutivas. A água e a luz estão cortadas. A televisão croata fala de combates infernais. Esta noite, o Exército Federal recusou a proposta de negociações apresentada pelo presidente da Croácia, Franjo Tudjman. A guerra aumentou de intensidade e está também a reaproximar-se da capital croata, Zagreb. Os sons dos combates já se podem ouvir dentro desta cidade que vive já em permanente estado de alerta. Dubrovnik, a cidade-museu da Croácia, protegida pela Unesco na costa adriática, está a ser atacada desde ontem à noite por terra, mar e ar. O hotel Argentina, onde está hospedada uma delegação da Comunidade Europeia, foi um dos edifícios bombardeados. A cidade está há 24 horas sem água e luz e foi imposto o recolher obrigatório. A Guarda Croata está a pedir ajuda a outras cidades. Há já 10 feridos e um morto em Dubrovnik. As bombas de gasolina que explodiram e provocaram incêndios nos carros e nas casas já não estão a arder, mas todo o terreno que rodeia a fortaleza e os edifícios dos arredores da cidade ainda ardem. No leste da Croácia, em Vukovar, desde as 6 horas da manhã que centenas de granadas estão a ser lançadas no centro da cidade. Chegou mais um batalhão do exército com artilharia pesada. Vukovar está a ser atacada com todo o tipo de armas. A cerca de 40 km a sul de Zagreb, em Karlovac, continuam a ouvir-se tiroteios. Ao lado, Petrinha e Sisak sofreram toda a noite bombardeamentos. O norte de Zagreb também está a ser atacado em vários pontos diferentes. Em Koprivnica, os quartéis foram tomados pelo Exército Federal, tendo um deles sido completamente arrasado, e Bjelovar está a sofrer intensos bombardeamentos. Aperta-se o cerco à volta de Zagreb, em cujo quartel já se movimentam os tanques. As escolas estão a funcionar, mas fecham mais cedo do que o normal por uma questão de segurança. Parte do comércio também se está a fazer de forma quase normalizada, embora muitas lojas estejam fechadas, os produtos encareçam e outros faltem no mercado. Há patrulhas constantes da guarda na cidade. Os sacos de areia continuam a tapar as janelas das caves que servem de abrigos. Nas ruas há bancas de informação sobre a guerra e recolha de donativos. Zagreb reza e espera o já iminente ataque. Maria João Carvalho, de Zagreb. O relato das últimas horas da guerra aberta na Jugoslávia, feito por uma jornalista portuguesa que está há cerca de uma semana em Zagreb. O aumento antes da Croácia e da Eslovénia concretizarem a independência na próxima segunda-feira e que está a ser vivida debaixo de fogo por uma jornalista portuguesa em Zagreb. A República da Croácia continua a ser atacada pelo Exército Federal de forma brutal e objetiva. As mais importantes cidades portuárias ou turísticas da costa do Adriático estão a ser bombardeadas. É este o caso de Dubrovnik, cidade-museu protegida pela Unesco, que vive o seu terceiro dia de bombardeamentos e tiroteios sucessivos. O caso de Split, para a qual se dirige uma frota de barcos da Marinha de Guerra, e o caso de Zadar, onde toda a população se mantém nos refúgios. No leste, as cidades de Vukovar e Vinkovski teimam em resistir. Embora o Exército Federal ontem tenha sido reforçado com um batalhão de artilharia pesada em Vukovar e a cidade esteja a ser completamente arrasada, parte da população e da guarda teimam em defender as ruínas da cidade até à morte. Por exemplo, em Vinkovci, uma médica queixou-se de estar a operar entre 40 a 50 feridos por dia sem saber o que é dormir. A sul de Zagreb, o cerco aperta-se. Ontem o exército atacou vilas e cidades entre Karlovac e Sisak, que até agora tinham escapado aos ataques. Em Pokupescu, minou a cidade e lançou granadas sobre a Câmara Municipal e a escola. Em Karlovac, apesar da visita da delegação da Comunidade Europeia, os tiroteios também não pararam toda a manhã. Bjelovar, norte de Zagreb, foi completamente arrasada. O ataque começou de dentro do quartel para a própria cidade. Quando se viu perdido, um general do exército detonou 170 toneladas de explosivos, morrendo e levando com ele centenas de soldados. Zagreb já adotou as precauções devidas para a guerra. Durante a noite, os semáforos e as luzes das ruas foram desligadas. Durante a manhã de hoje, mantêm-se assim para, em caso de ataque, as pessoas poderem refugiar-se rapidamente. Em Zagreb, todos estão tensos. Espera-se o ataque a qualquer momento. Maria João Carvalho, em Zagreb. Antes de partir para a Holanda, o ministro jugoslavo da Defesa voltou a declarar guerra aberta contra a Croácia. Kadijević acaba de declarar guerra contra a Croácia. A mobilização geral na Sérvia faz temer o pior para a Croácia, que por seu lado anunciou não prolongar a moratória para além do dia 7. Mesić, por seu lado, convocou a reunião presidencial para a ilha de Briuni, pois a de ontem foi ilegal. Van der Broek está há uma hora com Kadijević, Tudjman e Miljocević, reunido em Haia com os ministros dos negócios estrangeiros da Jugoslávia, de todas as repúblicas da Jugoslávia. Entretanto, com a Marinha de Guerra a postos para arrasar toda a costa adriática, os seus barcos de guerra estão a apontar os canhões para as mais importantes cidades, a aviação e o exército a bombardearem Zadar, Gospić,
Split, Šibenik e Dubrovnik, a Guarda Croata não pode fazer muito pela República. Dubrovnik continua a arder e continua sob as explosões das bombas e os tiros do Šetnik. O número de feridos e mortos é neste momento incalculável. A zona oriental da Croácia, que está a ser massacrada há 3 meses e onde até agora houve mais baixas do que em qualquer outro lado, continua a ser bombardeada. A Guarda distribuiu armas aos civis em Vinkovci e Vukovar, onde a confusão é enorme, pois mesmo estando estas cidades em ruínas, continuam a ser bombardeadas por terra, mar e ar. A população está a viver há 3 semanas em abrigos e as crianças começam a ter problemas por causa do frio e por estarem fechadas. Osijek é também uma cidade parada. O exército mudou de tática e agora bombardeia diversos alvos em simultâneo. Em torno de Zagreb, o cerco aperta-se. De Karlovac a Sisak, todas as vilas e cidades estão a ser bombardeadas. A zona industrial de Sisak está a arder desde ontem. As forças do exército que saíram da República Autónoma de Banja Luka, na Bósnia, convergiram todas para esta zona ao sul de Zagreb. Na cidade de Zagreb, ouviam-se há pouco os helicópteros da Comissão Europeia. A Guarda patrulha a cidade e procura detectar atiradores especiais Šetnik nas janelas e terraços dos prédios do centro. Todos os cidadãos foram alertados para estarem atentos a movimentos suspeitos e contatarem a polícia. Sabe-se que até segunda-feira Zagreb será atacada. Com os quartéis controlados pelo Exército Federal e os batalhões do Sul a forçarem caminho até à cidade, os croatas estão tensos e suspeitam de tudo e de todos. É a guerra na Croácia. Todas as elos de comunicação da Dalmácia. Ao que tudo indica, só na Eslavónia é que os croatas estão a responder, embora com dificuldades, à agressão federal. Na região de Vinkovci e Vukovar, os beligerantes prosseguem com o braço de ferro e os croatas dão tudo por tudo para evitarem que a ofensiva consiga chegar a Zagreb. Em Zagreb está a jornalista Maria João Carvalho. Boa noite, Maria João. Qual é a situação neste momento aí na capital croata? Boa noite. A zona central, toda a zona central sul de Zagreb e norte, principalmente Bjela Vaz, está controlada pelo exército. Karlovac, Boku Pesto, Lici, Petrinha e Sisak estão a ser bombardeadas desde manhã. A zona industrial de Sisak está a sofrer várias explosões e a maior parte das habitações estão a arder. Os civis que se mantêm em Sisak estão a refugiar-se em andares deixados vagos por quem já abandonou a cidade. No norte, Bjelovar ficou em ruínas. Foi atacada de dentro do quartel e foi posteriormente tomada pelo exército, pela Guarda Croata. Em Zagreb, o movimento dos tanques dentro dos quartéis agita a Guarda Croata e a polícia na cidade. Os semáforos e os candeeiros das ruas estão apagados. Estão a vender-se pistolas de porta a porta e os coletes antibala desceram 100 marcos no mercado negro em relação ao preço estabelecido nas lojas. Está a crescer a tensão em Zagreb. No máximo até à próxima segunda-feira, um dia depois do fim da moratória, que trará a independência à Croácia, Zagreb será atacada. Esta é a opinião da polícia, da Guarda Croata e da Proteção Civil. Maria João Carvalho, há indícios sobre até onde é que poderá ir a resistência croata face aos ataques do Exército Federal? Até ao limite, aliás, não há limite. Em Vukovar e Vinkovci estão, onde as pessoas vivem há 15 dias em abrigos, onde portanto, não há uma casa de pé, há paredes, há coisas a arder, não há nada de pé. As pessoas estão, portanto, a Guarda Croata está a distribuir armas pela população que se está a defender e estão a ser atacados pela artilharia, pesada e leve, estão a ser atacados por Šetnik, que são terroristas montenegrinos e sérvios com atiradores especiais, mercenários. Eles estão a ser atacados de toda a forma e mesmo assim resistem. Eles estão a resistir há 3 meses. Começaram hoje a surgir os primeiros problemas com as crianças nos abrigos, porque hoje a temperatura desceu muito e as pessoas não estavam preparadas, não levaram para o abrigo aquilo que era necessário. E então as crianças estão sem alimentos frescos, estão sem ver a luz do dia há 15 dias consecutivos e estão realmente a surgir graves problemas com as crianças mais pequeninas. Sente-se que há apoio internacional às milícias da Croácia? Não, nada, absolutamente nada. Inclusivamente, a Guarda Croata no início teve um grave problema porque o Exército Federal é o terceiro exército mais bem armado da Europa e a Guarda Croata, aliás, não havia um exército, não havia uma Guarda Croata que passou a existir apenas após a violência que foi exercida sobre as suas cidades, formou-se com Kalashnikovs apenas. Todas as armas que eles tomaram às forças federais é que, portanto, foram tomando as armas, foram aprendendo a lidar com elas, deram instrução durante 2 dias aos seus jovens voluntários
e estão com imensos e graves problemas para lidar com elas. Quer dizer, estão a defender cidades, muitas vezes estão a ser atacados de todas as formas, têm tanques para bombardear também, não têm pilotos para os tanques, porque, em média, um piloto de um tanque na Jugoslávia vive 15 minutos. Portanto, note-se que é muito difícil arranjar quem pilota os tanques. Maria João Carvalho, muito obrigado e boa noite. Boa noite. As milícias croatas estão neste momento a ser treinadas por antigos legionários. A chefia destes grupos está a cargo de um homem que fez carreira nas guerras de África. Dele apenas se sabe que dá pelo nome de Zulu. Um dos principais campos